Para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem o nome, a idade, alguma informação pessoal. Tem que dizer a idade? Importante. Posso começar então? Por favor. Euclides, Ugeri, idade 84 anos. Eu, na verdade, sou de 37, vou fazer 85 agora em seguida. Eu fui vim com 5 anos para o Interjuiz, 5 anos de idade. Meu pai veio da Juricaba, linha 18, foi o primeiro dos Ugeres que vieram para o Passo do Ijuí, não para o Interjuiz, para o Passo do Ijuí. E aqui ele se estabeleceu, aqui nesse mesmo local que nós estamos, estabeleceu. Tinha um galpão, aqui residia naquela época, e que cedeu uma parte de terreno para ele, a viúva Antônia Soliman, era a dona desse trecho aqui, e aí ele começou com um bolichote. Mais tarde veio o segundo irmão, o Caetano, que veio também da Juricaba. Até aquele momento ele estava na agricultura com o pai dele, Batista Ugeri, era o nome do pai dele, pai nosso avô, enfim. E para ampliar o bolichote deles, nessa que é a verdade. Aqui era uma região totalmente tomada por mato ainda, não tinha praticamente agricultura. O motivo que o meu pai falava que vieram para cá foi que ele veio prestar o serviço militar em Cruz Alta e lá tinha alguém, um colega dele, ou em pessoa, que era dessa região e falou muito bem desse local, que precisava e tal, que estava crescendo, que poderia crescer, enfim. Esse é o motivo por quanto eles se locomoveram para Interjuiz. E aí eles começaram a ampliar. Eu não sei se tu queres que eu diga mais ou menos as atividades naquele momento que eles tiveram, né? Acho que a gente já conversa um pouco mais sobre esse assunto. Pode se apresentar também. E aí a gente vai esmiuçando os assuntos. Bem, meu nome é Alameu Ugeri, sou filho do Caetano Ugeri, que foi o irmão do tio José que veio primeiro para cá. Estou com 70 anos e comecei a trabalhar aqui na empresa com 11 anos. E porque naquele tempo não tinha essa história que tem hoje, que de menor não pode trabalhar. Naquele tempo trabalhava, né? O meu serviço aqui, como eles tinham bolichão, era tudo entulha, era pesar os açúcar, arroz, feijão, tudo que vem em entulha, pesar e tudo em pacotes de quilo e 2 quilos e as meninas vender, né? Então foi ali que eu comecei a trabalhar na empresa e estou até hoje, né? E aí quando os nossos pais se aposentaram, aí tomou a administração o Tino, que ficou até o ano retrasado, né? Sim. E o ano retrasado ele pendurou a chuteira. E agora nós estamos aí dando continuidade ao trabalho que eles fizeram, né? O senhor também fez parte da comissão emancipacionista? Eu fiz parte da comissão emancipacionista, que começou em 85 e foi concluído em 88, que foi aprovado a emancipação do nosso município, né? Aí nós tínhamos, como era o presidente dessa comissão, era o Dr. Ricardo Ribas, o vice era o
Carlos Sperling, o secretário era o Ayrton Neto da Costa, o segundo não lembro quem era. E o tesoureiro era eu e o segundo tesoureiro era o Nestor Bortolini, faz parte do grupo também aqui. E aí começamos esse movimento ali, foi formada essa comissão, foi feito um trabalho nas escolas para conscientizar os alunos, para os alunos conscientizarem os pais. Nós formávamos comissões para visitar interior, ganhar uma política, de casa em casa a favor do sim. E tivemos a felicidade de ter ser aprovado com 85%, né? Isso foi muito importante. E esse movimento começou ali em 85, em consequência das reclamações dos produtores, das escolas, tudo, que no interior as estradas eram péssimas, né? Então o que acontece? Começaram a reclamação e começou a aflorar essa ideia, né? E que, graças a Deus, foi bem sucedida. E eu acho que só trouxe um baita benefício para o nosso município. Muito bom. Trouxe o progresso. Trouxe o progresso. E se desvinculou do município mãe, que era Santo Ângelo, né? Inclusive, quando foi feita começou a campanha de emancipação, nós visitamos o prefeito de Santo Ângelo, que era o Andres, para a gente não ter, digamos assim, criar um desentendimento entre os dois. Nós tivemos, graças a Deus, a aprovação dele, tudo, não foi contra, né? E depois aí, ele não vai dizer que eles vieram fazer uma campanha aqui junto conosco, não, mas também, né, deixaram nós bem à vontade. E aí que nós começamos o movimento, né? E graças a Deus estamos aí. Para contar a história. Para contar a história. Tem uma passagem interessante aí. Eu era presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo Ângelo na época. E o prefeito que estava no exercício, o prefeito eleito era o Mauro... O Andes? Não, o Andes era vice. Era o Dr. Mauro Azeredo, era o prefeito. E aí ele mandou uma correspondência para a Associação Comercial de Santo Ângelo, pedindo que os empresários se manifestassem sobre a possibilidade ou interesse que o município tomasse alguma posição favorável ou contrária à emancipação. E aí eu, como morava no Entrejuiz, era de Entrejuiz, tinha mais interesses em Entrejuiz que Santo Ângelo, passei a presidência para o vice-presidente para que ele reunisse a diretoria e se manifestasse ou desse uma manifestação para o prefeito. E a diretoria se reuniu e, na verdade, até me surpreendeu que a decisão da diretoria naquele momento era se manter neutra, não apoiar, mas também não ir contra. Eu acho que aí o prefeito depois também tomou mais ou menos essa medida, porque eles não foram efetivamente contra a emancipação. A emancipação andou tranquilamente. Então foi uma situação interessante. Só que eu tive um grande problema, porque eu ia me reeleger e aí tive que ir embora. Que não podia ser um presidente de outro município, tinha que ser do município. E Entrejuiz se emancipou em seguida. E agora isso aqui é interessante, porque a gente vê essa rua, integração aqui, ou como é que se diz assim, a valorização que tem esses terrenos aqui, hoje estão vendendo assim por quê? É um ponto daqui, a passagem obrigatória. Quem vem de São Miguel, quem vem de Castro, quem vem da Urujuí, a passagem obrigatória aqui. Então as empresas estão se instalando aqui, pode ver quantos tem aqui. E isso aí é bom para o município.
Sobre o Géry ainda, eu quero falar, a família Géry, ela teve uma atividade bem interessante na época, que como aqui era tudo uma mataria, e tinha poucos colonos na realidade trabalhando, e estava se realizando nessa época a instalação da Rede Ferroviária Federal. E aí, os nossos pais, que estavam aí de início, começaram a comprar aqueles dormentes que coloca na rede. Aqui na frente do boliche deles montaram, tinha uma quantidade grande de dormentes que os peritos da rede ferroviária vinham e fiscalizavam. Eles vinham com tipo uma machadinha e batiam na cabeça do dormento o que eles era a primeira, a segunda e a que era eliminado. E depois os nossos pais, naquele tempo não tinha condução, não tinha caminhões, não tinha nada. Eles tinham uma carroça grande com 2 parelhas de cavalos e botavam aqueles dormentes em cima e levavam para Santo Ângelo. E lá em Santo Ângelo descarregavam para a rede e levavam embora em cima dos vagões que já estavam andando. E esse foi das primeiras atividades, além do... né, que começou, na realidade, com isso, começou a colonização daqui. E aí começou a vir mais gente morar e comprar terreno, porque tinha só toco. E aí havia uma espécie de estocamento e já começaram a plantar alfafa, na verdade. Que foi uma das segundas grandes atividades do grupo, aquele tempo, dos irmãos, que tinham a produção de alfafa, porque a maioria o exército era tudo cavalaria, o pessoal também, em vez de ter carro, como tem hoje, tinha uma aranha, uma carroça, e usavam muita alfafa. E aqui nessa região foi uma das regiões que sobressaiu na produção de alfafa, naquela época. Depois, mais tarde, não levavam para Uruguaiana? Sim, mais tarde, aí por 1946, foi comprado o primeiro caminhão Chevrolet 46. E aí veio o terceiro tio, seu Venâncio, veio também para cá, com a carteira de motorista para dirigir esse caminhão. E aí começaram a levar para mais distante, levaram para a Codelaria do Rincão, ali em São Borja, aliás, São Borja, sim. E levavam para Santiago, que tinha militares também, depois foi mais para a fronteira, e aí começaram a levar alfafa para essa região. Mas aí aqui, a família, os irmãos, montaram uma estrutura de enfardamento de alfafa. O colono produzia, botava em cima da carroça, trazia para cá. Aqui descarregava, pesavam, descarregavam, e tinha uma balança, uma prensa tocada a cavalo. E aí enfardavam aqueles fardos. Eu toquei, tu não tocou, mas eu toquei muito cavalo atrás daquilo ali, vinha do colégio, e aí me faziam tocar o cavalo em roda daquele negócio, até cansar. Aí entrava outro, porque o cavalo parava, né? E produziam aqueles fardos de alfafa que depois colocavam em cima de caminhões, já na época já tinha caminhão, aquele caminhão 46, Chevrolet, e começaram a distribuir aquilo ali. Então foi um período de bom progresso para a colônia toda, né? Que teve algo produzindo dinheiro naquela época. Eles trocavam por mercadoria, por alimento, por fazenda, começaram a instalar como é que se chamava aquilo? Era um negócio de fazenda enrolado,
Então cortavam ali e vendiam por metro aquelas fazendas. E aí foi crescendo o bolichão, foi crescendo com o crescimento da região também, né? Aquilo foi... naquela época também surgiu a construção da nova ponte, aí tinha a barca, que o pessoal atravessava via uma ponte de tonéis, uma ponte flutuante abaixo da barca, e a barca transportava os caminhões que tinham na época, carroças que tinham na época, mais que caminhões, saíam aqui do seu Albino Kudzin, onde está o campo do CSA, atravessava ali, entrava para a barca e passava para o outro lado, que era o seu Clemente Severdin, que vendia areia. Ele trazia de canoa lá do paredão, lá de cima, e fazia montes de areia ali do outro lado e vendia areia. Mas a terra era dele, então a barca encostava desse lado no seu Albino e do lado de lá no seu Clemente. E a ponte é sempre mencionada, né? É um fato histórico que marcou... a ponte era uma ponte de madeira e ela estava com o aumento do transporte de caminhões, porque ela foi feita, eu acho que só para carroça, para, enfim, baixo peso. Aí com o aumento ela começou a ceder, e aí tiveram que fazer uma nova ponte. E essa ponte levou uns 2 anos, 3 anos, né? Foi bastante. Eu me lembro que eu era piá, nós passava a ponte por cima de um trilho que ficava, ou pela barca, e pegava o ônibus do outro lado para ir no ginásio, no colégio do ginásio. E aí tem uma história, uma coisa que talvez vocês não se lembrem. Aqui nós íamos estudar, uma turma de guri, eram 4, 5, depois foi vocês mais tarde. Também vocês fizeram isso, só que já a ponte estava pronta, né? Sim, quando estava pronta. Mas no nosso tempo, nós íamos aqui a pé até a ponte, passava para o outro lado e lá tinha um ônibus esperando. E aí nós íamos para o ginásio dos Irmãos Maristas. E lá começamos a estudar. Nesse grupo que tinha, que eu acho que hoje não é muito lembrado aqui, teve um rapaz que foi presidente da Varig. Rubel Thomas, o nome dele. A Varig era a maior companhia aérea da América Latina na época. E esse Rubel Thomas morou aqui no Entre Juízes, estudou conosco, ia para o... né? E mais tarde foi presidente da Varig. Depois, logo em seguida, aqui ele foi presidente e infelizmente a Varig afundou. Alguém até disse que ele era um dos culpados, mas era aqui do Entre Juízes, essa pessoa. Interessante. Bom, eu queria... Ali, quando fizeram a ponte, tem um fato também que tu acho que se é real, tu sabe, que jogaram as guaritas dentro do rio. Ah, sim, mas aí quando ela estava pronta. Sim. Eles iam cobrar pedágio, não é? Tinha no que aprontaram a ponte, o Estado quis cobrar pedágio na ponte. Aí tinha uma turma de motoristas liderado pelo Zardim, Décio Zardim. Ele tinha um defeito na mão esquerda, se não me engano, mas era um motorista líder da região. E aí ele liderou os motoristas, trancaram a ponte e pegaram a guarita que tinha do pessoal que queriam cobrar pedágio, que já tinham começado, e eles pegaram a guarita e atiraram, quase que atiraram com o cobrador junto, atiraram dentro do rio. E aí deu um burburinho e tal, acabaram não cobrando a tal de pedágio. Mas foi a iniciativa desse grupo. Eu me lembro desse fato, desse grupo. Era Décio Zardim, hoje é falecido também.
o nome dessa pessoa que liderou aquele grupo ali. Interessante. A gente já ouviu essa história, não sabia que era esse cara que tinha liderado, né? Mas que tinha sido um movimento dos próprios moradores. Eles moravam, a família deles morava em Santo Ângelo. O irmão dele era foi da Receita Federal. Como era o nome dele? Darcy, eu acho que era. Décio Darcy. Eu me lembro, tem aí, não sei onde que está, uma foto tirada em cima da ponte com um caminhão carregado de alfafa 46 ou 52. Não sei onde que está essa foto. Eu também não eu vi essa foto, mas não sei onde está. 46 e 52, eu me lembro. Bom, eu queria entender qual é a relação de parentesco entre vocês. Nós somos primos? Nós somos primos. Primos. Nós somos primos. Nossos pais que vieram para cá, né? Veio o Tide e o Alcindo, meu mano mais velho, do pai, que está no Mato Grosso, ele atende a empresa lá no Mato Grosso. E o tio José teve 5 filhos, né? O pai, 5. Né? E depois do tio Venâncio, 5 também. O tio Ângelo, acho que tem uns 80. Tinha uns quantos. E aí a empresa foi indo e nós ficamos trabalhando aqui. Daí eu me lembro que a minha ideia, eu queria estudar geologia, eu queria ser geólogo. E meu pai disse, não, a empresa está aqui e vocês vão ficar para... E aquele tempo eu disse, eu não obedecia, né? Não tinha dizendo não. E depois daí, quando nossos pais, passado o tempo, foram parando de trabalhar, e o Tide que assumiu o comando. Isso faz o quê, Tide? Que tu ficou no comando, o quê? Uns 30, 40 anos, eu acho, né? Por aí. 30 e nós trabalhávamos como um acordo. Ele administrava, mandava, tudo, trocava ideia. Então, graças a Deus, sempre tivemos uma harmonia muito boa para trabalhar, todos. Nunca houve uma desavença, assim, nada. Até quando ele programou a saída dele aqui, tudo, agora o Ivo assumiu e nós ajudamos, o Ivo de presidente, eu de vice, o gestor, de diretor, e estamos trabalhando aí. E queremos ir longe. Na verdade, após a vinda do seu Venâncio, veio mais um parente. Era cunhado do meu pai, o Ângelo Bortolini. Seu Ângelo Bortolini veio morar aqui. Isso foi em 1951, mais ou menos, quando foi comprado um segundo caminhão para puxar alfafa ainda. E o seu Ângelo veio morar para cá e começou a fazer parte da sociedade também, né? Após isso, ele começou a alfafa, começou a surgir mais caminhões, veículos, enfim. Aí o seu Ângelo foi atender um posto que foi criado em 1963. Esse posto aqui. Mas primeiro tinha uma bomba, aqui não tinha? Teve uma bomba. Aqui tocada a mão assim, ó. Tinha um tonelzinho embaixo e naquele tempo não tinha energia elétrica aqui. Então ela era manual. Tinha uma alavanca e uma bomba embaixo e tinha em cima um visor. Ela enchia e marcava os litros que ia. Mas aquilo ficou pouco tempo, porque era muito difícil de trabalhar com ela. Muito difícil. Aí surgiu, em 1963, esse posto de Ipiranga. Ele não é nesse local que ele está aí. Aliás, é nesse local. Só ele está numa situação diferente. Que aquele tempo a estrada aqui fazia curva, passava pela Praça Caetano Geri ali, e ia sair lá no trevo, lá em cima, e depois ia pela ponte do Rio Ijuizinho, lá, a ponte de ferro que chamam.
para ir para São Miguel, São Luís e para diante naquela região ali. Então, o posto estava virado ao contrário. Assim, Quando surgiu a Rua Integração, aí foi desmanchado aquele posto. E até aquele posto que na época foi um show porque era planejado pelo arquiteto Rockenbach. Era uma coisa diferente, era um H? Um H na frente, com em cima. Era chique. Era chique, era uma coisa muito bonita foi. Leo Rockenbach era o arquiteto. Mas só que era pequenininho, né? Então, quando começou a crescer o movimento, saiu a BR-285, em consequência saiu essa rua aqui por baixo, que é a Rua Integração, que vai lá no trevo. Aí foi desmanchado aquela construção e feita essa que está atualizada e que está até hoje aí. Esse foi o procedimento do posto de combustível. O posto também é da família? É da UGEL também. Aí depois disso surgiu outro posto lá em Anacoimbra, e o TRR foi em seguida também, foi construído, quando começou, na verdade, a agricultura que sobressair na área de campo. Começou o trigo, antes foi a linhaça, palha de linhaça. No tempo nesse segundo estágio aí de agricultura, começaram a ser utilizadas as terras de barba de bode, que nós chamávamos, que era pecuária, mas uma pecuária que tinha meia cabeça por hectare, era bem... E aí surgiu a primeira plantação, foi de linhaça. Nós vendíamos a linhaça para a Companhia Nacional de Óleo de Linhaça, que era o seu Edson Fonseca, que tinha representação em Santo Ângelo. Nós tínhamos que levar a linhaça aqui para Santo Ângelo para botar nos vagão e ia para Pelotas, onde era a sede da empresa que transformava a linhaça. E a palha da linhaça também tinha valor na época. Você lembra disso? Da palha da linhaça, não. Não? Não. A palha da linhaça era comprada aqui em Santo Ângelo tinha a Companhia Nacional a Companhia Souza Cruz de Fumo. E eles usavam a palha da linhaça para fazer o papel, para fazer o cigarro. Eu não sei como é que era transformada. Então eles compravam a palha da linhaça para levar para Companhia Piraí, que era associada, a dona era Souza Cruz, que depois fechou. Ela não tinha um depósito aqui na Rondinha? Sim. Ali tinha eles fizeram um depósito ali e tinha uma prensa igual às nossas, só que era transportada por aquele tempo já era caminhão. Puxavam a prensa, iam na lavoura do indivíduo, colhiam a linhaça e pegavam a palha, enfardavam e levavam para... Tinha quase mais valor que a própria semente. E tinha algumas pilhas ali naquilo, eu lembro, as outras eu não lembro. Mas isso foi uma evolução da agricultura aqui nessa época. Eu quando começamos a agricultura, ali depois, quando na época entrou a soja, né, a gente até faz uma comparação hoje, como funciona e antigamente. Antigamente, preparava arado de boi, né? Plantava bico de papagaio. Para limpar, a enxada. Para colher, a foicinha. Para trilhar, boca de trilhadeira. Sacavam tudo, né? Costuravam, vai para o galpão. Aí depois nós íamos no colono, no produtor, no colono, pesava na balancinha aquela bico de papagaio, que era 3 bolsas por... Aí fazia o romaneio, jogava em cima do caminhão.
Era 20 num, 10 no outro, 15 no outro, né, Tchê? É verdade. E depois de lá vinha descarregava no armazém. Do armazém, depois ele vendia, aí nós carregava e levava para os vagões. E dos vagões ia embora. Hoje as máquinas é só tu lá, até tu largar ela já vai colhendo por conta, né? Plantar a mesma coisa. Então hoje não se faz o quê? 5% do que esses produtores faziam antigamente. Né? E colhiam ali o quê? 20 sacos por hectare, 15? Plantava no meio do milho, né? É. Plantava uma carreira de soja já na época e o milho. Mas o milho era o carro-chefe, né? E a soja era uma coisa que estava chegando aos pouquinhos na região. Foi pegando valor, ninguém sabia o que fazer. Aí surgiu a Companhia Rio-Grandense, que foi da Companhia Rio-Grandense de Óleo. Foi os primeiros a transformar o soja e aí começou a valorizar. Nessa época interessante, que naquela, como diz o meu, o produtor colhia, botava em saco e nós aí, o Geri resolveu construir um armazém em Santo Ângelo, pelo motivo de que o escoamento naquela época era só por vagão. A BR-285 não existia, então o escoamento era vagão. Quem não tinha vagão tinha que requisitar o vagão, esperar na fila até que chegasse o vagão para te carregar o teu produto para te mandar para a empresa compradora. Aí foi, como era 24 horas, tu tinha que carregar o vagão, nós às vezes começava a chover, não subia o subidão aqui que nós chamávamos. Aí o Geri construiu um armazém na Rua 15 de Novembro, um galpão grande, e aí começou a depositar lá uma determinada quantidade de produto ensacado, para quando requisitava o vagão, podia estar chovendo, carregava daquele armazém para o vagão. Isso foi até o momento que surgiu a BR-285. Aí começou o a granel. Aí vendemos o armazém porque não tinha mais atividade, não fazer o que com ele lá. Aí começou a se construir os armazéns para depósito de granel. Aí começou a BR-285, aí mudou totalmente. Vagão passou para caminhão. E o transporte até hoje 80% é caminhão. Vagão até nem se fala mais, não tem mais. Pelo menos aqui de Santo Ângelo. De Cruzado para frente tem alguma coisa ainda, mas aqui em Santo Ângelo não temos nada. Mas as ferrovias é algo que praticamente extinguiu, né? Foi extinto. Naquela época, além de grãos, eles também levavam passageiros, né? Alguns trens. Era o trem minuano que eles chamavam. Mas hoje aqui, né, se conseguíssemos ativar essa ferrovia, seria diminuir preço, né? Diminuir custo, né? Essa que é a verdade. E aquela época, eu não me lembro de tudo. Quando foi feito esse armazém aqui. Aqui do lado? Onde é o supermercado. Né? Que o pai disse, pelo resto da vida não se incomodeu mais com o armazém. Foi verdade. Pelo resto da vida, né? E hoje, esse aqui já temos mais 8 unidades, né? São 9 no total. Porque a coisa não para, e se tu parar, os outros passam por cima. Tu tem que estar sempre com cuidado, mas... Né? E é o que a empresa está fazendo. A primeira matriz foi aquela lá de cima? Da BR-285. Foi aquela ali, depois compramos a de Santo Ângelo. Tu rematou lá do coisa, não foi? Foi Caibaté ou Santo Ângelo primeiro? Não me lembro agora como é que é. Foi Caibaté. Caibaté porque nós criamos um supermercado lá também. Que aqui o supermercado era do Geri na época.
E aí ele foi atender Caibaté e foi criado um supermercado lá, uma filial de supermercado. E em seguida se comprou a cooperativa de São Luís, estava em dificuldade financeira, Copatrigo. Aí se comprou uma unidade deles de recebimento de grão lá em Caibaté. Então foi primeiro aqui a 285, depois Caibaté, depois Santo Ângelo e aí depois foi por adiante, foi as outras estruturas. Mas nesse interim também a UGERI entrou na área de agricultura. Ela entrou na área da agricultura. Primeiro, a primeira área que foi comprada, aliás, comprada não, foi arrendada. Era em São João-Mirim e pertencia ao senhor Licério Genro Pereira. E aí foi arrendada aquela área lá. E aí o seu Venâncio, que era motorista do caminhão, foi atender a lavoura lá. Foi com a família toda lá para a lavoura. E aí isso foi se implementando, tudo devagarinho, porque veio um trator Anomag da Alemanha, que aqui não tinha tratores. Depois surgiu uma fábrica que era o CBT, que era o Birer de Juiz, responsável pela distribuição aqui. Mas enfim, foi o primeiro trator que foi para lá, um Anomag alemão. Por sinal, eu acho que é o melhor trator que apareceu até hoje. Que coisa tinha aquilo aí. Eu me lembro uma coisa, não tinha o trator Urso? Depois foi o seu Venâncio comprou um Urso argentino. Ele andava um pouco para frente, um pouco para trás. Ele tinha... Eu me esqueço do trator, sabe, porque botaram ali uma garagem embaixo de uma meia água e foram fazer funcionar e os 5 que tinha, ele empurrou tudo para cima com aquele... Você lembra? Mas era bicho bem feio aquilo. Mas aí foi a primeira área plantável da UGERI lá em São João-Mirim. Mas se plantava trigo naquele tempo, soja nem se falava ainda. Plantava trigo. Aí, depois de um tempo, o seu Licério, o genro dele, resolveu plantar e o seu Licério pediu a terra. Aí o UGERI veio para Carajazinho, aqui no Carajá, plantar nas terras do seu Domingo Braga. Seu Domingo Braga que arrendou. E aí foi o Adão Cândido Saragoso atender. O Adão Cândido Saragoso foi um rapaz que trabalhou muito, principalmente com o seu Caetano, aqui na gestão do comércio. Ele trabalhou, até teve uma participação societária aqui também, foi dado um valor para ele. Depois ele teve nessa lavoura em São João, no Carajá, até que o UGERI comprou uma área. Comprou uma área do seu Bittencourt, Alfredinho Bittencourt. Era pai do Nairo, desses rapazes, avô dos rapazes aí, dos Nairo Bittencourt. Ele tinha uma terra, até na verdade ele trocou uma terra para uma mais próxima da dele e vendeu para nós aquela terra ali. Eram 701 hectares, que tem até hoje, a empresa tem ela ali. Foi a origem das lavouras próprias. Aí ali já começou a se plantar soja também. Isso na década de 70, 80? Isso foi na década... Foi antes. Memória aí, número dessas de data, tu me... Próximo ao posto, o posto foi em 63. O posto foi em 63. E daí essa seria... Foi um ano antes da Revolução, isso eu me lembro. Ali foi antes de 1960. Eu era Piazzotti. Me lembro quando eu era com Garrainho. Então foi antes do posto? Foi antes? Acho que foi antes do posto. Foi antes do posto. Sim. Eu tenho uma foto que está toda a família, inclusive está o padre Arturo junto, lá na lavoura. Nós temos essa foto aí, se vocês quiserem ver depois. Tá aí.
Bom, mas aí isso, começou a se plantar e aí foi evoluindo a plantação, foi para o Mato Grosso, foi para Maçambará, Joia, enfim, a empresa começou a se expandir bastante vendemos supermercado naquela época, foi vendido supermercado, os 2 supermercados. E foi o seguinte, eu tenho meus irmãos que saíram da empresa, né? O Anacleto, o Algeu e a Aldino. E aí a empresa deu o supermercado para eles e comprou o resto das ações que eles tinham. Aí a empresa comprou e eles se retiraram. Por isso que foi vendido a área do supermercado. Eles queriam trabalhar por conta, tá? Tinha e aí em 73, né? 72, 73, foi comprado no Mato Grosso. Sim. Que eu, 74, eu fui para lá a primeira vez. E quando nós fomos, tinha craveraneio. Foi o Alcindo, o Enide, eu e a Alice. E quando chegamos na fazenda, eu disse para o Alcindo que nós viesse, tudo bem, nós trazíamos essa caminhonete. Eu não sei porquê. Aquilo não tinha estrada, tu empurrava aquela caminhonete do filho, né? E hoje... Né? Hoje... É uma cidade lá com 80 mil habitantes e com toda uma estrutura assim impressionante. Né? O Mato Grosso hoje é o líder em agricultura. E ele plantava o Alcinho e quem mais? Acho que uma meia dúzia lá só dele. Mas aqui na época do Passo do Ijuí, não sei se vocês querem saber das pessoas que habitavam, ou pelo menos que lideravam aqui a coisa, o Passo do Ijuí. Daqui da ponte para cima, do lado de lá era o seu Clemente Severdin. Do lado de cá, à direita era o seu Albino Kudzin, que tinha uma ferraria. Do lado esquerdo era a família Vóbito, Albino e Amantino Vóbito. Aí onde está o cartório do Mário, depois veio o seu Braulinho, pai do Mário, que comprou aquela terra do seu Albino e Amantino Vóbito. Do lado direito tinha um salão de baile, que era da dona Olga Vóbito. Aí nesse salão de baile tinha cancha de bolão, e tinha uma cancha de jogo de osso. Vocês conheceram isso? Jogo de osso? Também tinha nessa cancha E a dona Olga, então eu acho que ela era viúva, eu não sei também, agora não tenho essa lembrança, ela era viúva ou era separada, isso eu não tenho certeza. Mas ela que liderava ali, e os 2 irmãos do outro lado, toda aquela área era deles. Mais para cima aqui, estava o seu Cláudio Beck, que tinha um bolicho na época, antes do nossos pais virem para cá, era o seu Cláudio Beck que tinha esse bolicho. A mulher dele era a dona Valdomira. E tinha uns filhos que foram estudar fora e nunca mais voltaram. E aí o seu Cláudio começou, até alugou um tempo para umas salas de aula do grupo escolar, que era pequeno e tal, ela alugou e fechou o bolicho dele. No lado esquerdo estava o nosso colégio, que eu estudei ali, o grupo escolar, que era a diretora, a dona Cecília Albuquerque de Deus. E o marido dela foi vereador aqui no Entre Juiz, por Santo Ângelo, não por Entre Juiz, mas foi vereador, seu Vicente Emanuel de Deus, seu Lolito. Esse era E aqui na frente, na nossa frente, aqui estava o seu Estevão Kleik. Também era um homem que tinha uma ferraria, e depois tinha os 2 filhos, o seu Osvaldo, o mais velho, e o Arthur, o segundo. E casado com o Dorivalzinho Silva,
Tu conheceu bem ele, né? Conheci, sim. Seu Dorivalzinho Silva. Aqui por lá de baixo ficou o Géry. Aqui na esquina tinha o seu Olmiro Della Corte, que foi... Não, antes ele era alfaiate. Antes ele veio aqui como alfaiate. Fazia... como é que chamava? Traje, fazia traje. Fatiota. Fazia fatiota. Aqui do lado tinha a dona Antônia, que era viúva, e do lado o seu Joaninho Lubini, que depois ela montou um curtume lá nos fundos, tem um riacho que passa lá, o Riacho Rangel. Naquele tempo eu acho que nem esse nome tinha. Mas enfim, montou um curtume. Ele curtia ali couro de vaca e coisa, porque não tinha na região. O seu Joaninho Lubini. Depois faleceu. Aí ficou seu Leonardo Lubini, que é o pai do Chico. E mais adiante, o mais antigo ali, era o seu Ernestinho Cardoso de Aguiar, que tinha uma padaria. Uma padaria, o que ele tinha mais? Um barzinho, ele teve há um tempo, eu acho. A senhora dele era a dona Mazilda. Viva ainda? Morreu? A dona Mazilda? Não, a mãe do Chico que não morreu. A mãe do Chico que não morreu. Essa morreu. Bom, aqui não tinha Rua Integração. Logo adiante estava o nosso avô. E tinha um moinho que está ali, que depois foi do Géry, que houve uma sociedade com esse cunhado do Stanislau Christoschek. Houve uma sociedade com ele, foi ele que montou o moinho, construiu. E do lado morou o nosso avô, o Batista Géry. A esposa dele, a dona Leonilda, viveram ali muito tempo, até morrer. Aí depois o seu Estácio construiu o bar dele ali e vendeu a parte dele do moinho para o Géry, que já fazia parte, e continuou com o bar dele ali, criou os filhos dele todos ali no bar praticamente. Só uma parte aí, tio. O Nono era carpinteiro, né? Sim. Ele tinha e a carpintaria dele tá comigo. Até estava lá em cima. Os objetos, você disse? Os objetos que ele usava? Sim. Aí até um dia faz o quê? Um ano isso? Mais? Eu fiz pro Tide, aquele material do Nono eu vou levar, porque aquilo não é da empresa, aquilo era do Nono. Aí ele disse, não, então leva. Aí eu peguei e trouxe, tá ali em casa, só falta trazer a lixadeira, porque aquilo ali não é tu trazer. Aquilo ali tu tem que ter para carregar nas porcarias, porque olha... Era de pau maciço. Pau maciço, aquilo depois era 40 por 40, tinha. Não é assim para carregar. E eu tô trazendo, tá ali, montadinho, ali guardando. Eu digo, não, é nosso, mas... Digo, deixa lá, mas depois pega um finco no fogo isso aí. Não, deixa aí. Mas mais adiante aqui, ainda sem a integração, era o seu Valério Ribas, que era dono daquelas terrinhas ali, onde está a Sicredi, onde está aquelas lojas ali, tudo aquela terra era do seu Valério Ribas. Ele foi cedo embora, faleceu, e aí a família foi embora em seguida. Aqui, subindo aqui, era o seu Licínio Matzenbacher, o dono do... Ele era... O que ele era mesmo? Não me lembro o que ele fazia. Mas tinha o filho dele que era jogador de futebol, o tal de Paraguaio. Você lembra disso? Tu te lembra do estádio de futebol, primeiro estádio de futebol que saiu aqui? Lá embaixo? Não. Nas terras do seu Vitor Hugo. Calbi Peixoto não. Era
Esporte Clube Caubi. Nas terras do seu Vitor Hugo Pitts, que hoje tem um bairro ali. Eles venderam aquilo, os filhos venderam. Mas pro lado de baixo da casa do seu Vitor Hugo, que tem até hoje, ele cedeu para fazer um campo de futebol. Foi o primeiro campo de futebol do Entre Juiz. Aí já era Entre Juiz, não era já mais... Fácil. Aí os pessoal aí jogavam. Eu falei me lembrou do Paraguai, porque esse Paraguai era o melhor jogador que tinha naquela época, que ia para o Caubi. E depois para adiante tinha o seu Carleixo, Joanim Carleixo. Chegou a conhecer ele? Sim. Joanim Carleixo. Depois tinha o seu Onésio Reis. E mais adiante tinha o professor... Ai, meu Deus, agora, como é que era o nome dele? Daqui um pouco vem. Mas tinha esse professor, que era professor aqui na ressaca do Faxinal, ele ia ali, era um daqueles professores que saía para fora. E mais ali tinha o seu Mário Pisolotto, que tinha um bolicho também depois, um bar. Esse seu Mário Pisolotto é pai do seu Borto? Não. O pai do seu Borto era José Pisolotto. Ele tinha ele tinha só um olho, o outro olho não tinha. E ele teve o primeiro abatedouro aqui, foi do seu José Pisolotto, aqui embaixo. Ele tinha ali. Depois passou para o sobrinho dele, que era José Pisolotto Sobrinho, que é o seu Bepim, que chamavam aqui. Esse foi o sucessor dele no abatedouro, picador ali de carne, foi o seu José. Depois ele comprou esse engenho que tiraram agora há poucos dias dali, era do seu José Pisolotto Sobrinho. Para aproveitar, eu ia perguntar se vocês queriam água. Não. Tranquilo, depois vamos beber bastante. Mas então lá em cima ainda tinha o seu Camilo Lorenzoni, que foi o dono do primeiro ônibus de Entre Juiz para Santo Ângelo. E o motorista dele, bem conhecido, José Cabeça. Ele tem a filha dele que mora aí, o José Cabeça. O seu Camilo, o filho dele foi meu colega de ginásio. Ele fez concurso para o Banco do Brasil e foi para Passo Fundo. Nunca mais vi falar também. Eu acho que já deve estar falecido, porque minha turma toda se foi. E o seu Camilo ele também tinha uma loja ali vendia tijolos, revendia uma coisa assim, de material de construção, enfim, coisas da época. E tinha esse ônibus que ia a Santo Ângelo e voltava, e começou aqui, o ônibus do Entre Juiz foi com o seu Camilo. Mais adiante tinha outro engenho de descascador de arroz, que era do seu Dilão Padilha. Você lembra dele? Me lembro. Mas tu esqueceu do moinho do tio? Mas esse foi bem mais jovem. Tá. Bem mais jovem. Foi já numa outra fase obrigado. Outra fase. Mas depois saiu esse moinho que era da família Tio, que tinha o Alfredo Tio, que morreu, trabalhou, foi mais cedo. O outro era, que morreu num acidente de caminhão lá no Juizinho. E o Arthur Tio, que foi o último, que era jogador do Tamoio. Jogou futebol pelo Tamoio, que era um dos... E aqui no Entre Juiz, o esporte, o estádio do CETEC que está abandonado lá, foi ele que construiu praticamente, né? É verdade. Ele era o único, e depois a comunidade ajudava, porque ele era um cara sério, né? Eu me lembro naquela época, quando ele estava fazendo, que eu vim para cá. E ele chegou para mim e disse: tu tá vindo de volta? Eu tô. Nós estamos cercando
o campo, tem aquele tantos metros é teu, tu vai dar isso aqui, e ter logo, e pronto. E parece que colaborava, né? Era muito sério. E era devotado a isso, ele fazia mesmo. Ele botava a cara e ia para frente. Já os irmãos dele. Morreu e hoje foi. Pois é. E ele tinha filhos? O Arthur tinha quem que é? Os filhos dele moram aqui entre Juízes? O tenente. O tenente é filho dele? O tenente é filho dele. Tenente é filho dele. E agora a filha era casada com esse rapaz do Entre Juízes. A filha dele. O Ivan. O Ivan? A filha dele morreu naquele acidente aqui. Era a filha do Arthur. Morreu ela e a mãe dela, não foi? Eu acho que sim. Eu acho que foi assim. E tem a outra filha, que é aquela que se acidentou. Não, que estava junto, que ficou defeituosa uma perna. Tipo. Essa vive ali. Que é a filha que era casada com o Ivan. É a mãe do Marcos? É a mãe do Marcos. É a mãe do Marcos. A mãe do Marcos. A outra filha do Arthur é que tem ali na frente do Zimper ali, que tem. Isso, a outra filha do Arthur. Muito interessante, o senhor tem uma boa memória. O senhor está lembrando o nome das pessoas, o nome geralmente é um pouco mais difícil. É que a gente conviveu com essas pessoas aí. Eram poucas e a gente convivia todo dia. Claro. Então, foi uma convivência muito legal que a gente teve e tem, graças a Deus. Eu sempre digo que o céu está aqui na terra. Que se tu sair ali na frente e o cara não querer te dar um tapa porque tu fez isso, por aquilo, tu está no inferno. Agora, se tu sair como a gente sai aqui na frente e todo mundo conversa, abraça, brinca, dialoga, enfim, nós temos essa felicidade. A empresa tem essa felicidade, a empresa do Géry tem essa felicidade. Isso é que nós trouxemos dos nossos pais, do Tida, depois que administrou esse grupo aqui por muito tempo. Sempre quando a gente faz reuniões com os gerentes das unidades, a gente sempre expressa o seguinte: todo negócio que vai ser feito tem que ser bem pensado antes de fazer. Porque depois de feito, não te volta atrás. Para que em todo lugar que tu chegar, os gerentes que estão em Eugenicato, que estão em Caipaté, que estão na Vitória, aonde vocês chegar, vocês chegam de cabeça erguida. Porque tem que zelar pelo nome que a empresa tem. E isso é um legado que nós temos deles. O senhor falou, né, o nome de algumas pessoas, a gente já conversou com alguns descendentes de algumas dessas famílias, e a família do Géry, o Géry sempre é lembrado, né, como tanto por ser uma das famílias mais antigas que se estabeleceram no município, quanto também pela empresa, né, muito bem sucedida, que mantém o ramo até hoje. Graças a Deus isso aí a gente tem que conservar, né, eu sempre... eu, por exemplo, tive 3 filhas, nenhuma está com nós aqui na empresa. A minha filha mais velha é diretora do Colégio Verzeri, não sei se tu conhece ela. Maria do Carmo? Ela é sua filha? É minha filha. E as outras duas, a outra está advogada-geral da União, está em Porto Alegre, e a outra está em Triunfo. Ela é bioquímica, tem um laboratório lá no polo petroquímico. E na cidade de Triunfo, ali, naquela cidade ali. Já tem um neto médico, e aí vai andando. A segunda neta também está fazendo medicina, não quer nem saber de nós aqui, não quer nem ouvir. E assim por diante, né? Assim, eu tenho 5 netos, já dois, um é médico, outro está no 2º ano de medicina, e os outros 3 estão ali, não sei o que vão ser, O mais novo tem 8 anos.
Nós estamos aí agora, eu vou estar com 70, o Ivo está com 70 e o quê? Quase 80, né? E o Nestor está com 70 também. E o Tilde não tem nenhum dos filhos dele aqui. Eu também não. O Ivo também não. Contudo, né? Meus dois também, que foram para a medicina, os dois são médicos. Né? Um filho e um filho. E nós temos aqui só o Fernando e mais o Marcelo e o Marcelo, 3 que são da família. Né? Mas quando a gente está se programando aí para a sucessão, a gente diz que não é o nome que leva a sucessão, é a capacidade. Não, porque toda a família tu vai. Não, tem que ter, porque o trabalho que eles fizeram, que nós procuramos dar continuidade, tem que ter uma continuidade. Porque quando o Tilde saiu, foi 2 anos, né, Tilde? Vai fazer 2 anos. Eu disse para ele, digo, você aqui dentro nós não precisamos, mas da tua experiência, essa nós precisamos. Então ele vem aqui, nós conversamos, ele dá as ideias, ele dá, porque a experiência que tem, então vai embora. Eu queria saber um pouco mais sobre a origem da família, né? Os seus avós, o seu Batista e a dona Leonilda. Sim. Queria saber um pouco mais dessa história, onde é que eles nasceram, como é que foi lá esse tempo em Ajuricaba. Na verdade, o pai deles veio da Itália. Agora tu me pegou que eu não me lembro o nome do bisavô. Giuseppe, parece que era uma coisa assim. Não era Giuseppe Caetano? Uma coisa assim. Eu me lembro, sabe por quê? Depois que quando foram fazer cidadania italiana, estava Caetano, era Gaetano, uma coisa, por causa de uma letrinha que eles... mas era uma coisa assim. Aí essa pessoa foi colher café em Minas Gerais. Lá, colhendo café, eu acho que ele não se deu bem, não gostava de trabalhar muito, que nem eu. Ele gostava de trabalhar pouco, ela tinha que trabalhar bastante. Veio embora, veio para o sul, porque estavam oferecendo, o Rio Grande do Sul ofereceu glebas de terra naquela região de Ajuricaba, Ijuí, enfim. E ele veio para ali e ficou naquela terrinha, ele, o bisavô, e aí daí nasceu já no Brasil o meu avô, que é Batista. E a avó era Leonilda Sisti, o sobrenome dela. Leonilda Sisti. Ela também, os avós dela também vieram da Itália. E os pais já eram brasileiros. E aí ficaram ali um tempo, ficaram na área de agricultura, uma sobrevivência meio difícil, né, na época, fazendo mais a manutenção, se manter, do que progredir, né. Aí ficaram os filhos, meu avô ficou com essa área depois do falecimento do bisavô, e onde foi o meu pai e meus tios se criaram, na linha 18, numa área agrícola, numa área de agricultura. E dali eles surgiram, vieram embora para aqui, para o Entre Juízes. E o senhor nasceu em Ajuricaba? Eu nasci em Ajuricaba. Na linha 18. Os dois que nasceram lá foi você e o Alcindo. E o Alcindo, foi tudo aqui deles. Todos são do Passo do Ijuí. Eu fiz fui para ali para Gramado, aquela região ali, fui fazer uma excursão com a Netaiada, a mulher inventou, e lá estavam contando essa história. Os alemães vieram primeiro para o Brasil. Puxa, aí eles diziam que os alemães foram primeiro. Então, as terras melhores os alemães pegaram. E quando os italianos vieram, eles pegaram só o que tinha de ruim que sobrou ali. E aí, inclusive, quando nós fizemos o roteiro ali, eu digo o seguinte, eu não sei como é que esses gringos conseguiam trabalhar, mas não esperavam que
que descendo com aqueles trenzinhos, aqueles tuk-tuk, aquele, mas não sei como é que eles subiam com uva e coisa lá de baixo, tio. E, né? Foram pra cá. Tu tá lá, tu olha aqui naquelas pirambês lá, tem umas baitas, umas casas, mas pelo amor de Deus. É verdade. Mas eu falo não sei se alguém falou aí no porquê Passo do Ijuí. Foi dito para você já? O senhor pode contar. Hã? O senhor pode contar. Na verdade, para baixo da ponte aquele tempo a ponte eram feitas de travessões de madeira. E para levar a região, o que tinha era um pouco de agricultura e algum pouco de pecuária. Aí levavam esse gado, tinham que levar para Santo Ângelo, onde tinha o abatedouro do seu Miguel Marasquim. E para passar em cima da ponte não dava porque eles iam enfiar o pé ali e quebrar, no meio daquela... Então tinha que passar no Passo do Ijuí. Então quando a água estava baixa era a época de passar o gado. Isso é uns 300 metros para baixo, tem tipo uma cachoeirinha. Agora quando estava seco tinha uma pedra fora. Naquela pedra tem uma data em cima ali, que foi marcada pelo Potiguara Meirelles. Eu esqueci de dizer de um cara que morou no Entre Juízes, que teve bastante, o Sargento Meirelles. Ele era aposentado, eu acho que na época já, como sargento, mas ele foi o delegado de polícia aqui, na época, qualquer coisa era com o Sargento Meirelles. Onde ele tem os netos deles aqui, que é o Itaguaci, doutor Itaguaci Meirelles, e tem mais 2 filhos, que eu não me lembro o nome. O que trabalhou com o Iguatemi? Iguatemi, é vivo ainda, Iguatemi? Sim. E o Paraguaçu. Paraguaçu. O Canha. Canha. E a Yara e a Lira. E o Pote? O Pote. Mas tem 2 famílias, né? O Pote que marcou. O Pote, antes de falecer, ele fez marcou uma data em cima daquela pedra que aparece ali. É uma pedra grande, antiga ali. Eu tenho uma vivencinha dela também, mas isso é coisa antiga. E então o gado passava a pé ali, passava para o outro lado, que era a terra do Severdim, eu acho. Tu te lembra? Não sei se tu viu que eles fizeram a travessia ali, foi uns 2, 3 anos, né, cavalo? Sim, eu ouvi falar, o Exídio, né? E quem tem essa fotografia, o que tem na tela do notebook dele é o Jonathan. É? Uhum. Eu não sabia. Mas enfim, esse foi a origem do Passo do Ijuí, que era o passo do gado. Eu acredito que bem antiga, antes da ponte, passavam tudo a pé ali, né? Tudo a cavalo, enfim. Mas eu tenho a memória só depois de 1942. Não chamavam de Val do Ijuí também? Eu acho que aí é por causa, era para cima aqui, onde tiravam areia, mas aí era lá em cima, na ressaca do Faxinal, lá em cima. Eu acho que tinha o tal de paredão, onde tiravam areia para construção de prédios. Naquele tempo não vinha de longe a areia. Por isso que tem nossas casas antigas estão se desmanchando, porque a nossa areia aqui era muito barrenta. Então não era uma areia boa. Hoje então ela esbruga, como diz o... Mas o finado Meirelles, ele tinha 2 famílias. Uma morava numa rua aqui, a outra aqui embaixo. Uhum. Né? E eles se davam bem, sem problema nenhum. A Lira, a Yara e o Iguatemi são de uma família. E o Pote e o Canha eram da outra. E se entrosavam tudo bem, sem problema nenhum. Todos eles
a Lira, e ela trabalhava anos com nós no posto aqui. Eles viviam assim, numa harmonia entre eles, sem problema nenhum. O Canha, aquilo era uma figura, né? Eu convivi com ele. Tu conheceu ou não? Conheceu o Canha? Era, vou ter que contar. Todos eles eram, todos. Uma gente muito boa. Pois é, mas essas seriam as pessoas que eu me lembro aqui dentro nas colônias, aqui na Ressaca, era Zangalete, os Postai, Fonseca. A gente conversou com o seu Abrelino, né? Ele era da Ressaca. Ele fez até um mapa com todos os vizinhos dele. O Abrelino foi meu colega de colégio aqui. Conversamos com ele. Abrelino. Ele mora em Santo Ângelo, lá da Unimed ali. Ele me falou desse mapa que ele está fazendo. Ou fez já, está fazendo. Ele conhece bem ali, porque ele viveu ali, né? A família dele ainda tem origens ali, tem gente ainda ali. Mas ali seriam os Zangalete, os Plain, qual é o outro? Os Postai, o Fonseca, que era o seu Raide, aquela gente. Eu queria que vocês contassem um pouco, cada um, sobre os pais. Né? E o seu pai era o Venâncio? Não, o meu era o José. José, e o seu era o Caetano. Sim. Queria saber um pouco assim, quem foram eles, né? O Caetano tem o nome da praça atualmente, né? Então pra gente situar também quem foram esses personagens. Começo? Pode contar. Bom, o meu pai, na verdade, o final da vida dele, ele já não morava aqui no Entre Juízes, ele morava em Santo Ângelo. Mas no passado, ele não foi muito, como eu, não sou muito social, não sou muito, como é que eu vou dizer, dado a área política, meu pai também não gostava. Já o pai dele já era diferente, o pai dele já foi subprefeito, né? Meu pai não. Aqui ele viveu com essa pessoal, ele tocava bandoneão. O único social que ele fazia era quando se reuniam com as pessoas, esses vizinhos mais antigos, e o pai dele tocava flauta e fazia uma reunião mais para a igreja, mas era nesse sentido. Ele viveu um tempo da empresa aqui, até que se construiu aquele armazém em Santo Ângelo. Ele foi atender Santo Ângelo e lá ele presidiu até morrer. Mas nessa área de social ele não foi muito... Lá ele pertenceu à Rotary, essas outras coisas. Mas lá em Santo Ângelo, aqui ele não participou nada na área de administração do município, do distrito, que naquele tempo ainda era distrito de Santo Ângelo. E a sua mãe? A minha mãe era Bortolini. Também veio da Juricaba, mas ela trabalhou sempre na área de doméstica, em casa, cuidando da criançada que estava surgindo, enfim, do jeito deles. Primeiro aqui, até que foi para Santo Ângelo, lá eu também já fui para lá e terminei o curso ginásio, depois fiz escola técnica e comércio, mais tarde fiz direito, mas já morando aqui no Entre Juízes. Eu já estava aqui. Aí ia para a faculdade. Aquele tempo nós fazíamos a faculdade, uma parte à noite e outra parte nos fins de semana. Era semi-intensiva, como eles chamavam. Mas aí eu já estava morando aqui. E a minha mãe era isso, cuidava da criançada, na área doméstica, era ela que fazia aquele tempo.
A cultura dela era primária, eu acho que só. O meu pai também era só primário. Acho que nenhum deles tinha. Eu acho que O curso... senhor lembra de alguma comida que ela fazia? Ai, meu Deus. Na verdade, ela fazia uma bela polenta. La bela polenta. Ela fazia uma bela polenta. Uma galinha para misturar, galinha no molho, aquele molho forte, bem temperado. Ela fazia aquilo ali. E uma boa massa, como bela gringa também. Uma boa massa fazia. Ela fazia, que eu gostava muito, eram uns... Até hoje, eram uns... Aspiral, eu acho que chama. Aspiral? É um negócio aqui enrolado com doce por cima, uma coisa doce e coco ralado em cima. Acho que é aspiral que chama. Hoje Ela... a gente chama de massa doce, né? Eu não sei, me parece que eles chamavam espiral, uma coisa assim. Mas isso ela fazia... na área tinha que fazer a comida que tinha, né? Na época, cada vez, já no final já era mais saudável, mas no começo era o que tinha e pronto. Eu me lembro que nós íamos, quando eles moravam aqui, bem na esquina aqui, eu sempre te contei esses tempos, naquela seca que houve, foi em 1942 para 43, aquela seca grande que houve aqui, que morreu árvores. Então, o pai tinha a casinha de madeira dele bem nessa esquina aqui na descida da Ressaca. E tinha um poço, tem até hoje, esse poço está aqui no fundo. E aquele poço secou. E aí, nós tínhamos, a mãe fazia, antes de ir para o colégio, aqui, eu era o maiorzinho, pegava uma chaleira, uma bacia, ela pegava 2 baldinhos e nós íamos na terra do seu Joaninho, esse que tinha um cortume, lá nos fundos, ele tinha uma lavoura de arroz, e embaixo de uma árvore lá, de uma corticeira, tinha um olho d'água, que nós chamávamos. E eu acho que tem até hoje esse olho d'água. Deve ter, era uma beleza aquele olho. Aí nós saímos de manhã aqui, ela saía com os 2 baldinhos, eu saía com 2 chaleiras, sei lá, coisa pequena, porque era piá. E nós descíamos, tinha que passar uma pinguela, chamavam, que até hoje, uma pinguela. Ali não tinha ponte, tinha que passar uma pinguela do riacho, aquele do Rangel. E nós íamos lá do outro lado carregar água e trazia. Para fazer a alimentação do dia, porque para banho... E de tarde nós esperávamos os Claike aqui, o Arthur, o seu Osvaldo, que eram os rapazotes, meu pai que era novo, e nós íamos tomar banho abaixo dessa pedra que eu digo que existe lá, que eram, os piá ficavam ali, porque era rasinho, né? O Juí estava seco, do lado de lá é o canal do Juí, então os adultos iam mergulhar, nadar, sei lá, ficavam lá do outro lado tomando banho. E era o banho que nós fazíamos todas as tardes, e nós ficávamos esperando, o piazeiro louco para ir para lá, para brincar na água, esperando para ir junto com essa turma lá, para tomar o banho, porque não tinha água. Não tinha água aqui. E se divertia. Nós se divertia, voltava mais sujo do que ia, mas nós ia. Sim, era uma farra, naquela época. Mas não tinha água aqui, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada. Aquele tempo era tudo na lamparina, na vela. Mas era divertido. Era divertido ir lá tomar banho. E foi a maior seca que eu acho que existiu, parecida com essa desse ano aqui. Só que eu não me lembro da temperatura, isso eu não registrei. Mas de Rio Baixo foi quase igual.
E árvores, meu pai sempre falava que as árvores morreram no mato, da seca, secaram no mato. Esse ano também já houve alguns eucaliptos que secaram. E ele falava isso. Eu isso não registrei também, não me lembro num lugar que eu tivesse ido. O senhor quer contar agora um pouco sobre O meu pai? Caetano? O meu pai era, eu acho que o próprio nome já é teimoso. Eu acho que não. Não? Não. Ele enfrentava as coisas. O pai, desde que eu me lembro, desde criança, ele sempre deu para nós uma liberdade, né? Nós nos criamos aí, como disse, com 11 para 12 anos, eu comecei a trabalhar aqui, mas e depois aí quando eu trabalhei com seus 14, 15, eu já comecei a dirigir. Nós tínhamos um DKB, né? E o pai pegava, um fim de semana o auto era meu, com 2 eu. Ele saía a pé para deixar o carro para nós sair. Agora, se ele pegasse ele com o homem dentro do carro, tu estava lá. Já que era mulher. Não. E aí ele sempre foi. Agora, de manhã, segunda de manhã, no serviço e acabou, não tinha nada. Muitas vezes a gente nasceu maluco, passou um pouco mais da mãe. Caetano, deixa o guri chegar. Eles sabem a hora de trabalhar. Tu tinha que te organizar porque ele não te dava, aquilo ali, pronto, né? E o pai, ele sempre assim, se eu te pode, mas ele sempre teve uma visão de negócio muito boa, né? Inclusive um dia o tio José me contou que a Massey Ferguson era para ser nossa, né? Houve uma oferta daquela época. E o pai queria pegar o José, que é o mais velho, dizendo negativo. Nós não temos dinheiro porque tinha que fazer um pavilhão para fazer uma mas não dava mesmo, e você vai ser pagado. O José disse, não, e está resolvido. Aí isso o tio me contou. O pai ficou uns 30 dias que não falou com ele, né? E depois disse que ele não era teimoso, era assim. Né? Na verdade, ele queria a Massey Ferguson já existia mas era do Plínio Pipe. E houve uma cisão na época. O seu Plínio brigou com os filhos, ou os filhos brigaram entre eles. E aí surgiu o Wilson, foi para Giruá, o Vilmar foi para o Mato Grosso, para a Bahia, e o Neri ficou com a Redemac, que tem até hoje. E aí, aqui onde que tem até hoje para vender aquela esquina, ali estava sendo ofertada para botar uma filial, uma coisa assim, porque eles estavam brigando, então queriam já... E eu acho que é aí que houve a ideia diferente. Mas e depois assim... Ele gostava muito de fazer investimento, ele tinha aquela visão assim, impressionante. Que aí depois que ele foi em 68, 70, para ele comprar no Mato Grosso, né? Uhum. Ele disse, aqui que tinha que dar já deu, vamos lá para cima. Né? E era assim que ele fazia. Aí foi o Ivo, ele e o Alcindo, né? Você for, vai lá para procurar terra. Né? Eu tinha casado, fui viajar, quando eu voltei, a minha casa tinha desalugado tudo e me mandaram para Caibaté. Né? E tu não tinha que dizer não, era aquilo ali. Eu trabalhava no posto. Que experiência eu ia ter de supermercado, de compra de cereais e tudo, né? Mas não tinha, vai e acabou. Esse aqui que estava na área de cereais. Eu não tinha experiência. Para mim pegar uma ligação de lá, eu pedia às 10 horas, eu conseguia falar com ele às 4 da tarde. Porque lá saía de Caibaté, ia São Luís, Cerro Largo
Santo Ângelo para cá, um pedia para o outro até chegar aqui. Né? Aí que eu ia falar com ele, mas já tinha passado os problemas, né? Mas isso a gente foi aprendendo, né? Como o ditador ensina gemendo, vai ter que resolver e acabou. Né? Isso aí foi até 83, né? Aí em 83 o pai faleceu, aí eu vim para cá. Aí o Tide já largou mais a parte comercial comigo e eu fui tocando e ele foi administrando o total da empresa. Né? Mas o pai, aí os pais, o pai tinha falecido, mas antes disso eles já tinham parado de trabalhar, né, Tide? Eles tinham. Mas o seu Caetano, só complementando, ele era muito pela comunidade. Ele trabalhou muito pela comunidade. Ele se dava muito bem com o prefeito José Carlos Kist, que teve em Santo Ângelo. E esse José Carlos Kist, eles viajavam junto, eu acho, porque ele foi subprefeito na época aqui, e estava envolvido em tudo que era na comunidade católica, no clube, na cancha de bocha. Gostava de uma bocha que eu vou te contar. Morreu numa cancha de bocha. Porque o pai é o seguinte, hoje a gente vê o que ele fazia e o que a gente faz. Quando foi feita a associação Atlética Velha em cima, né, foi ele que fez. Ele, o que ajudou bastante, ele foi o Dick e o Ayrton. Né? Aí foi feito, tá? Foi feita a série, foi feito cancha de bocha, foi um quadro de futebol de salão, de 7. E aí, um dia eu disse, mas para aí, tem coisa errada nisso aí, isso aqui foi feito pro funcionário da empresa. Mas vai todo mundo lá para cima. Isso é comunidade, nunca se vive sozinho. Você vive em comunidade. Sozinho aquilo não sobrevive. Tem que ir lá para lá. E eu trancava o pé com ele. Não, ele foi o primeiro subprefeito aqui, né? Foi. Esses calçamentos que iniciaram aqui foi na época dele, né? E o José Carlos Kist. Em Santo Ângelo. Ali o clube, o velho lá em cima, que tinha também, foi o primeiro presidente. Eu me lembro que naquela época nós tínhamos a juventude, né? E ali, quando não era o pai, o presidente era o Bortolo. E aí nós fizemos, quando do pai, nós fizemos uma salinha da juventude. Era uma salinha que nós fizemos lá, tinha, olha, só quem tinha igual era o gaúcho. Nós tínhamos um padrão ali. E o Bortolo entrava e fechava, sabe? O pai assumia, abria essa linha. E engraçado, por isso que eu digo, como faz falta no clube, não tanto por causa disso, mas para começar a formar os líderes, ali que se formava, porque era os contrapontos, mas aí surge uma liderança, né? E hoje não tem isso aí. E quantos ali fizeram o coach, toda essa juventude aí, nós passamos por lá, né? Então era uma época que a gente, olha, se divertia. As lideranças, né, surgiram surgiram ali. Né? Se tu pegar aí todo esse pessoal aí, todos eles passaram. Nós fazíamos greve, mas olha o que a gente... Né? Mas era... Eu me lembro do Luiz Lubin, esse aqui. Ele foi eleito presidente da juventude. Aí o Alcide Meneghini que entregou para ele. Aí você fez o discurso dele lá, da juventude, tudo, fiz uma janta, tudo. E o Luiz, que assumiu, levantou. Você conhece o Luiz Lubin, né? Dizia ele, é o meu lema, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Muito obrigado. Sentou. Estava feito o discurso. Muito legal. Teve 2 pontos durante a fala de vocês que eu gostaria de saber um pouco mais, que é o jogo do osso. Gostaria que vocês explicassem, né? Porque muito desse trabalho que a gente faz é resgatar, né? Então muitas das pessoas que vão assistir isso não conhecem. E também um pouco do bandoneão, que acredito que também algumas pessoas não vão saber o que é. Do quê? Bandoneão, que o pai tocava.
Bom, o jogo de osso era tinha esse salão antigo, de madeira, e do lado do salão tinha uma cancha de bocha e uma parte mais aberta lá. Aquele tempo, os gaúchos, é um jogo que vem dos castelhanos, eu acho até, a origem dele. É um osso que tira do animal, meio esse tamanho mais ou menos assim, ele é meio torcido. Eu não sei de que parte é da perna do animal, do joelho, é uma parte a parte do animal. Então tiram a carne toda, deixam secar bem e fazem dois lados. Um lado é culo, que ele chamava, e outro é sorte. Então, tem uma distância de 3 metros, 4 metros, eu não me lembro isso também bem certo, eu vi, e cada ponta daqueles tem um molho, fica um barrinho, uma terra mais, e aí o cara pega e atira aquilo ali. Atira, ele sai rolando, né, e aí diziam, como é que diziam, cravo, tem um nome especial. Eu sei que quando dava um lado de sorte, o cara ganhava. Aí eles jogavam. Tantas atiradas daquelas, jogavam. Quem fazia mais daquelas atiradas ganhavam a cerveja, o dinheiro, jogavam até dinheiro na época. Jogavam até dinheiro. Então isso que tinha ali na Dona Olga. Esse tipo de jogo de osso. Era uma coisa que foi proibida mais tarde, era um jogo ilegal, na verdade. Não sei por que também proibiram, mas era um jogo vindo da origem do gaúcho, do argentino, paraguaio, uruguaio, não sei, é uma coisa assim, é um jogo... Hoje não existe, nunca mais vi falar nisso, nunca mais vi falar. E o bandoneão é uma gaita só... quase quadrada, ela é de foles, que nem, e tem as teclas aqui, das duas pontas. E tem um negócio, eu colocava a mão naquela, segurava para te puxar ela, e tocava com as duas mãos, com os dedos das mãos, cada lado. Aí eu acho que tinha os baixos de um lado, isso também não sei, os baixos de um lado e a outra parte da gaita do outro lado. Ela dava um som, a gaita dava um som esse dava um som mais agudo, mais fechado. E diz que é um dos instrumentos bem difíceis de tocar. Mas o meu pai, não sei de onde que veio, ele tocava. Não tocava bem também, não. Pelo que eu sei, não tocava bem. E aquele bandoneão que eles puxavam. Ele não era um grande tocador. Mas, na época, quem não tem... Cachorro já com gato. Vai com qualquer jeito. Mas é isso que eles faziam. E o meu pai tocava flauta. E ele tinha a flauta dele e emprestava quando vinha um parente do seu Lolito, de São Paulo, gostava de tocar naquela flauta. E ele emprestou para o seu Lolito. Mas isso agora é Piazzotti. Fui lá buscar. Digo, a dona Cecília. Dona Cecília, tá aqui sim, tá aí essa flauta. Então eu quero. Não, tá aqui, entendeu? Né? Aí levei a flauta para casa, estava guardada. Não digo, cadê minha flauta? E procurei, mas se o Douglas levou, meu guri, pegou e levou, estava com ele. Levou a flauta, o cara do pai, o rádio, o cara do pai, tudo ele levou. Digo, mas aí sim, já está levando as heranças do tempo. Antecipado. Tá lá a flauta aí. O bandoneão seria uma versão um pouco mais simples da gaita. Como é que é? Não é. Uma versão um pouco mais simples da gaita, não. Não, para tocar diz que é mais difícil. Para tocar. Mas o formato
formato? Não, ela é mais é estreito. A gaita é larga aqui, né? E esse não, é estreitinho. Ela é quadrada e comprida, assim, né? De dentro aqui, mais ou menos. E ela é quadrada, dessa altura, assim, né? E tem ainda os apoios dos dois lados e o teclado aqui. Aí ele vai ter que fazer isso. Bom, a gente já está quase se aproximando do fim da nossa entrevista e eu gostaria de ouvir se vocês sabem, se recordam de alguma história assim das ruínas, né? As ruínas de São João Batista que temos aqui em Entrejuiz. Vocês lembram de ter ido lá quando eram crianças, ouvido alguma história? Eu não, Tio pode ter sido. Eu não. Olha, tchê. Na verdade, a gente tinha aquilo quase como um cemitério. Era pouco, visitado e pouco, não se tinha uma publicidade daquilo. Então a gente passava ali, era o cemitério de São João. Depois a gente começou a querer saber um pouquinho mais, porque foi a primeira produção de ferro no sul, no país. Eu também não tenho essa memória. A primeira fundição de ferro foi ali. Aí que começou a se pensar, mas por que ferro aqui? Da onde extrai? Da onde sai esse ferro? Como é que faziam? Aí começou a se saber que foi uma redução jesuíta de muita gente ali, uma população bem grande que viveu naquela região ali. Mas o que eu sei mais ou menos é isso. Claro que não foi propagada muita coisa também sobre aquilo ali. Agora está saindo a rodovia ali, estão implantando. Eu tinha passado ali de vez em quando, estão implantando, vai ficar muito, eu acho. De vez em quando tem algum ônibus parado ali, porque nós passamos para ir para a lavoura lá, e se passa na frente. E tem algum ônibus com turistas, devem ser, né, que vão ali olhar, né? Então, talvez falte um pouquinho de publicidade disso, né? Então, botar em algum órgão que transmita turismo. Daqui um pouco também falta ali uma alimentação, uma coisa assim, que o cara tem que chegar lá e sair correndo de volta. Mas em princípio é isso. A fundição, que era uma coisa que a gente nem imaginava como é que podia ser, e aonde extraía o minério para fazer a fundição. E a população que ali houve, que a gente começou depois a ficar sabendo que houve uma população grande, famílias indígenas ali de grande quantidade que lideravam essa região. Pelo menos o que eu ouvi, mais ou menos isso. Eu acho que hoje se tem mais informação do que era no passado. No passado era meio dúbia a coisa. A gente, através desse projeto, também está buscando valorizar, né, esse patrimônio aqui do município, que na verdade é patrimônio nacional, né? Hoje existe o Parque Histórico Nacional das Missões, que está junto ao sítio de São Miguel, São Luís Gonzaga, outros que foram dos 7 povos das missões, né? Então esse trabalho a gente também está buscando valorizar também a cultura, e junto tá São João. Por isso a gente também pergunta para saber alguma história, né? Porque houve uma desvalorização, não foi só aqui, mas também em outros lugares, até de tirarem, né, as pedras. Tem aquela igreja que foi feita, que diz que é um financiamento alemão, coisa parecida. Aquilo ali é bonito. E o pessoal, ninguém conhece, a maioria não conhece aquilo ali. Mas é uma igrejinha bem, né, que poderia agregar um pouquinho mais ali
E quem foi uma das idealizadoras daquela igreja foi a Denise Bortolini, né? Eu não sei como é que ela conseguiu esse financiamento da Alemanha, que parece que veio, né? Mas é uma coisa bem interessante, agregar um pouquinho mais aquilo ali. Vai visitar as ruínas, visita essa igreja que tem o financiamento alemão, pelo menos dá um toque diferente, né? Sim. Dá um toque diferente. Agora, então, acho que uma coisa que vai beneficiar bastante ali esse asfalto, né? Sim, isso vai. Vai. Foi prometido, pelo menos, né, uma ligação asfáltica. Nós estamos trabalhando estamos trabalhando na rodovia. E até quando fizeram o lançamento, eu fui lá, né? E tá prometido que vão fazer, tá? Eu acho que sai sim. A mãe da Prof. Denise Bortolini. Dona Anilda. Ela é o que da família de vocês? Da minha família, do meu até não é, porque a minha mãe era irmã do marido da Dona Anilda, do Ângelo Bortolini. A minha mãe era irmã. E ela tem 90 e uns quebrados. Bom, nós estamos então nos aproximando agora do fim da nossa entrevista e a gente sempre, no final, gosta de questionar assim, os nossos convidados, né, qual que é a importância de realizar esse tipo de trabalho, né, da gente conversar com as pessoas, né, que testemunharam muitos acontecimentos e fatos da história, para que isso não se perca, né? Então, a gente gosta de perguntar se esse tipo de trabalho é importante, né? Valorizar enfim, a memória, a história. Olha, eu entendo que sim. Se a história é uma coisa que não se apaga, se nós tomarmos providências. Se vocês não fizerem isso aí, vai se apagar. Porque os caras de 80 e tantos estão morrendo, né? E não vai ficar... Fica poucos para transmitir isso aí. Mas eu... Vou cafezinho finalizar a nossa conversa. Falta a pressa de vocês, não? Eu sou aposentado. Não, foi muito boa essa conversa. Mas nesse sentido, o que eu deixei o Arneu também falar aí, que ele convive mais com a comunidade, mas eu acho que se alguma coisa nesse sentido não for feita, e agora isso vocês vão ter, na minha opinião, vão ter que colocar num local ou num... E que haja uma informação que ali naquele local tem alguma coisa da memória do município, do entrejuízo, do passado dessa terra, que ela também é uma terra que houve a vivência de jesuítas aqui, não foi só no Santo Ângelo, aqui foi o passo desse... Aqui se diz que, eu não sei, não tenho certeza que isso seja verdade, eu nunca pesquisei, mas essa Dona Antônia, que vendeu para os nossos pais isso aqui... Mas eu ia te perguntar quem é a Antônia Soliman. Antônia Soliman era uma das primeiras moradoras desse local. E dizem, eu não tenho certeza disso, que o marido dela foi morto num confronto que houve aqui na ponte do Rio Ijuí. Esse confronto, eu não sei se era dos paraguaios, chimango, como é que era a história. Mas diz que o marido dela morreu na cama com um tiro de canhão, com uma arma mais pesada que houve nesse confronto na ponte. Então, mas ela era a dona proprietária toda essa regiãozinha, toda essa quadra aqui.
Seu Tide, essa dona Antônia teria alguma ligação com o seu Valdemar, sua irmã, a família? Era a mãe dele. É a mãe do seu Valdemar? Mãe do seu Valdemar. E da dona, aqui do seu Albino Cousin, era a sogra do seu Albino Cousin, a mulher do seu Albino, a dona... falhou agora. Esse seu Albino seria pai da dona Lourdes? Pai da dona Lourdes. Eu tenho mais um irmão que está em São Paulo. Bom, infelizmente a gente precisa finalizar, porque a gente também tem mais uma entrevista, né? E a última pergunta é sempre uma mensagem que vocês queiram deixar, como isso é um registro que fica aí para a posteridade. A gente pede assim, uma mensagem, talvez, de algo que tenha aprendido durante a vida, algo que queira deixar para as gerações futuras. Uma mensagem. Uma pergunta contrapé, né, Tito? Que uma mensagem é uma coisa muito importante, né? Daqui a um pouco tu faz alguma coisa que não venha... Mas enfim, vocês estão buscando a memória de um município novo, que fazem 33 anos de vida. Eu acho que isso vai colocar alguma coisa na evidência das pessoas que estão aqui, que talvez estejam esquecidas disso aí. Isso vai transformar a memória desse passado, de alguma coisa que alguém se orgulha e de alguém que até não se sente feliz por algum passado aqui, mas que vai colocar em evidência e vai tornar o município também, a comunidade, mais a comunidade, né? Buscando mais integração, talvez, mais participação, que a gente queira ou não queira. Eu sou um dos que ponho a minha mão na moleira, que eu não sou muito participativo, mas alguma coisa disso aí pode me fazer também reconhecer e ser mais ativo na coisa. Porque se ninguém mexe, vai morrer tudo, né? Nós vamos para o caixão, ou vamos ser cremados, sei lá como, e morreu. Agora, com isso, talvez comece alguém a dizer assim, não, mas o cara lá falou e não lembrou do meu nome. Isso vai aflorar. Isso é legal, tia. É legal. Quantas famílias aí tem que talvez nós esquecemos, que eu mais do que ele, de dizer que estavam aí, mas a gente também não se lembra de todos, né? Até pelo tempo corrido aí de anos, né? De 42 para 22, fazem 80 anos, né? Então eu acho que isso é importante. Importante. E tomara que vocês tenham pleno sucesso. Isso é um desejo, né, para que isso se perpetue. Eu digo o seguinte, até sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião lá no colégio, né? E eu digo, se eu para deixar uma mensagem, eu penso o seguinte: o distrito que nós tínhamos, que nós éramos, o município que nós somos e o município que nós queremos, né? E isso vai depender de quê? Dessa juventude que está chegando aí. Porque nós, na nossa idade, o que tinha que dar, nós já damos. A gente pode orientar, mas está na hora eles começar a assumir para dar continuidade a esse trabalho, né? Porque se eles, digamos assim, não se interessarem, o município vai parar. E isso não pode acontecer. Eu digo a mesma coisa que a nossa empresa. Desde quando ela começou, vai trocando os administradores e ela vai seguindo. Agora, não pode parar a hora que parar, os outros passam por cima. Então, o município é a mesma coisa. E nós esperamos dessa geração que vem aí
Eu dei continuidade.